Agora com vocês o pastor Luiz Fernando. Veja o porquê que tanta desgraça acontece no mundo. No livro de Mateus, no capítulo 20, tinha 2 cegos na cidade de Jericó. E quando ele viu Jesus, que ia passar ali, o texto diz assim: eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Veja bem se não é verdade hoje o que ocorre. Quantas pessoas, que são as multidão, vão para a internet, ou vão até lá no teu trabalho, ou teus vizinhos, às vezes até familiar, tá? Não querem que tu fale de Jesus, não querem que tu vá para a igreja, não querem que tu busque a salvação, porque a multidão só dá palavra de derrota aí fora, tá? Eles não querem que você vá buscar Jesus na igreja, porque o inimigo usa eles, tá? Aqui o inimigo está usando a multidão é esse povo aí, ó, que vai para a internet chamar o pastor de ladrão, porque o diabo que usa eles não vão dizer que quantas pessoas saem da cadeira de roda, quantas pessoas drogadas se convertem, são restauradas, quantos casamentos são restaurados, quantos depressivos são curados da depressão, pessoas que já eram para estar mortas, que tentaram suicídio, mas foram para a igreja, Jesus curou ela, tá? Quantas pessoas hoje estão bem espiritualmente, bem de saúde por causa das igrejas, dos pastores, mas o inimigo, que é o diabo, sempre vai usar a multidão. Aqui ele disse: a multidão repreendia aqueles 2 cegos. Para de chamar Jesus, para de seguir Jesus. A mesma coisa hoje, a multidão. Quem é a multidão? A multidão, vou repetir de novo, são às vezes teus amigos, às vezes são teu familiar, quem tu quer na igreja, que tu já vai dar dinheiro pro pastor. Olha lá que tá ficando rico, olha lá o que ele tem isso, tem aquilo. Essa é a multidão que impede, e é por isso que vem as desgraças, tá? As desgraças vêm porque Jesus, ele deixou escrito há mais de 2000 anos atrás, que se as pessoas não se voltassem para ele, ia acontecer o que está acontecendo, entendeu? É bíblico, está na palavra de Deus isso. E é isso que o inimigo ele ganha, que são as multidão, ele só tem a ganhar quando ele evita da pessoa buscar Deus. Que quando a pessoa não busca Deus, ela fica sem a proteção de Deus. E Deus deixou escrito: eu honro aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Deus não é injusto com aquele que segue ele. Aquele que segue, ele defende, ele não deixa o inimigo pegar. Está escrito que eis que eu faço a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Tá aí, Malaquias está escrito, entendeu? Então Deus, ele faz a diferença, mas a pessoa não pode ouvir a multidão. Aqui os 2 cegos, eles teimaram com a multidão, eles teimaram com o inimigo, que é o diabo. Eles não deram ouvido para a multidão, eles não deram ouvido à voz do inimigo. Eles foram em frente, cada vez clamavam mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, me cura dessa cegueira. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos deles. E logo eles começaram a enxergar. E eles começaram a seguir Jesus. Quantas pessoas não querem seguir Jesus? 90% das pessoas que morreram foram porque não quiseram seguir Jesus. Elas ouviram a voz da multidão. Você não pode ouvir a voz da multidão. Você tem que ouvir a voz de Deus.
A voz de Deus está aqui na Bíblia. Essa é a verdadeira revelação. Tá? A revelação não é o homem nem a mulher lá falando. A revelação está aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 1, já abre dizendo que ali está a verdadeira revelação. Entendeu? Você tem que parar de ouvir a multidão e ouvir somente a palavra de Deus, que tu vai ver que Deus não vai permitir que você vai passar por essa destruição que está em Rio Grande do Sul, porque ele deixou escrito: eis que eu faço a diferença entre aquele que me serve e aquele que não. Lá no livro de Malaquias, capítulo 1, ele fala, tá? Que não é para a pessoa ouvir a multidão, é para ouvir somente eles. Porque quem ouve Jesus, quem ouve Deus, é muito difícil passar por essa situação. E mesmo que passa, Jesus vai salvar ele como salvou Noé na época do dilúvio. Amém, queridos? Para de ouvir a voz da multidão. Aqui a multidão tentou fazer os dois cegos parar de clamar Jesus. Mas o cego foi inteligente. O cego não foi bobalhão. O cego foi uma pessoa muito sábia. Ele não aceitou aquela cegueira física que estava nele, tá? E hoje tem muitas pessoas cegas espiritualmente. Elas não acreditam, elas dão mais ouvido à voz da multidão, que são os fariseus. Fariseus são aqueles que não servem a Deus, aqueles que falam mal da igreja, aqueles que falam mal dos pastores, aqueles que chamam o pastor de ladrão. Então, quando a pessoa toma uma atitude de ir para a igreja, a multidão já começa a falar nos teus ouvidos. Tu já vai lá dar dinheiro para o pastor, tu já vai lá... não leva a bolsa, não deixa a carteira em casa, porque a multidão instrui a pessoa que não tem entendimento. Mas a pessoa que tem entendimento faz igual o fariseu, faz igual os dois cegos. Eles não deram ouvido à multidão. Eles foram em frente, foram curados e começaram a seguir Jesus. O único caminho que tem para você chegar à salvação é seguir Jesus, não tem outro caminho. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal para que eu possa pregar mais o Evangelho. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados.